casal, no casamento. Então eu queria pedir para você que está em casa, né, com o teu maridão aí do teu lado, com aquela blusa, aquela camiseta de propaganda política, você que já veio mais ajeitadinho aqui para o culto, que você vire para a tua noiva, esposa ou namorada e dê um beijo nela, fala que bom que está aqui com você, dá um beijo. Você chegou meio assim, dá um beijo assim, meio, né, aquele beijinho, depois no final você vai dar um beijão, em nome de Jesus, né? E você está em casa também, se você veio sozinho, está em busca disso, né, você fala assim: Senhor, que eu seja a próxima, né, que eu seja o próximo a estar aqui nesse momento. Queridos, eu quero refletir um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E talvez ultimamente o que a gente tem ouvido a respeito de família, a respeito de casamento, as notícias não são tão boas quando chega. As notícias que chegam ultimamente é que a cada ano o número de divórcios aumenta, o número de violência doméstica aumenta, o número de abusos que acontecem aumentam, e tantas outras coisas. A notícia que vai chegando é que parece que a estrutura do casamento, onde que era para ser um lugar aconchegante, de confiança, de amor, de carinho, de afeto, tem sido destruído, bombardeado, tem ruído diante dessas notícias, dessas informações que a gente ouve, né? Os problemas de relacionamento, casais que a notícia que a gente ouve é que está vivendo de aparência, e tantas outras que vão chegando ao nosso ouvido. E talvez se a gente sentasse hoje com as pessoas que estão em casa, ou com você que está aqui hoje, as notícias talvez não seriam tão diferentes. Talvez as notícias ou a informação que a gente ia ter é: poxa, eu não amo mais o meu marido, eu não sinto mais nada pela minha esposa, ou eu não tenho mais prazer em estar com ela ou com ele, não tenho mais carinho, atenção, sou tratada mal, eu estou com um problema dentro da minha vida financeira, da minha família, da minha casa, do meu casamento. Isso tem trazido problemas para a gente. E a gente talvez ouviria histórias ou notícias como essa. Então essas notícias são esses ataques que têm destruído e ruído as famílias, os relacionamentos, os casamentos. E eu queria pensar a respeito de um texto da palavra de Deus, de uma história, aonde um servo do Senhor escutou histórias de que a nação estava em ruínas. Então ele tomou algumas atitudes para começar a reconstruir a nação de Israel, os muros em volta de Israel. E a gente vai ver então o relato do que Deus fez através da vida e da nação, através desse homem Neemias. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. A gente vai ler esse texto da palavra de Deus, Neemias 1, do 1 ao 11. Abra a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, né? Esteja conectado nesse momento. Então você acompanha, acho que vai ser projetado aqui talvez, não sei, mas você pode acompanhar também, que diz assim, Neemias 1. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém, e eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor, leal com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo.
Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje, que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é poderosa, santa e eficaz. Fala ao nosso coração nessa noite. Penetra, Deus, no mais profundo do nosso ser, e que a gente possa sair daqui edificado, reconstruído, restaurado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar com você sobre reconstruindo os muros em volta do nosso casamento. Reconstruindo os muros em volta do nosso casamento. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma nação, a nação de Israel havia sido saqueada, havia sido destruída, eles tinham ido para o exílio e agora eles estavam regressando, mas ao regressar eles estão diante de uma cidade totalmente destruída. Talvez uma das cenas mais vivas da nossa cabeça para a gente imaginar o que está acontecendo é a cena agora da Ucrânia. Quando você olha as cenas daquelas cidades, daquele país totalmente destruído, totalmente bombardeado, escombros para todas as ruas, parece que não sobrou nada, né? Você vê que tem gente morando ainda lá e você fala assim, como é que eles estão morando ainda ali? E a cena é mais ou menos essa, a notícia é ruim, a notícia é de chorar, a notícia é triste, e essa notícia chega para Neemias, esse é o jornal da época. Olha, Jerusalém está em ruínas, as portas foram queimadas, os muros caíram, e Neemias então começa a chorar e a falar com Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a notícia dizia o seguinte, olha, as notícias não são boas. Eles estão passando por dificuldades, humilhações. As portas foram destruídas, os muros foram derrubados. E quando eu penso nas famílias, quando eu penso nos casamentos, muitas vezes quando nós estamos vivendo ataques contra os casamentos, como a gente vive no nosso mundo hoje, como tem sido na nossa sociedade tão bombardeada por tantas coisas, desde filosofia, mídia e tantas outras formas de tentar desvirtuar e de desconstruir o casamento, ou coisas que acontecem dentro de um casal que são normais de afinidades que têm que ser construídas, de relacionamento, mas como os casamentos são bombardeados e estão sendo derrubados ultimamente. Como que a gente olha hoje para os casais, para a estrutura do casamento e como ela está em ruínas. E como talvez o nosso lar fica muitas vezes em meio aos escombros. E as notícias são mais ou menos esse mesmo relato. Olha, a questão lá do casamento, do meu casamento, está passando por dificuldade. E essa palavra aqui na palavra de Deus, dificuldade é miséria. Você já parou para pensar que tem muito casamento que vive um casamento miserável? Como assim, financeiramente? Não. Miséria significa falta de algo. Miséria significa uma tristeza, uma infelicidade, algo ruim que trouxe através de alguma dificuldade. E quantas vezes os ataques, as situações, as circunstâncias levam o casamento a viver na miséria, em ruína. Falta felicidade. É um relacionamento de tristeza. É um relacionamento onde não há alegria, onde algo ruim, mal aconteceu e destruiu talvez a confiança, o amor, o vínculo que havia dentro daquele lar. Ou talvez a notícia está passando por grande humilhação, escarnecer. É como se os inimigos olhassem para a nação de Jerusalém, né, a nação de Israel, e falassem, essa nação não era a nação de Deus. Essa nação não era a nação de Deus, cuidava do seu povo, olha lá, tudo destruído. E quantas vezes a gente serve a Deus, a gente tem um contexto cristão, mas parece que a gente tem até vergonha, porque a gente fala, como é que eu sendo cristão, estou vivendo isso dentro da minha casa? E às vezes a gente ouve piadas, ou a gente fala, poxa, mas você não vai na igreja, poxa, mas a sua esposa não é da igreja, mas seu marido, vocês não vão na igreja, seus filhos não são da igreja. E aí o que vem é a humilhação. Ou talvez a gente vive, talvez o que esse povo vivia, as muralhas, os portões destruídos traziam para aquele povo vulnerabilidade.
Se você já assistiu um filme de época, de guerra de época, você vai ver que tem um castelo, tem uma vila, e em volta daquela vila tem uma muralha. E aí as pessoas fechavam aquelas portas atrás da muralha e ficavam ali guardados contra os ataques. Essa era a forma antiga de proteção. E agora a cidade de Jerusalém, ela não tem muralha, ela não tem portas, foi derrubado, foi queimada. Então essa cidade, ela era totalmente suscetível a ataques, a saques, a conquistas. Então ela era uma cidade vulnerável. Era uma cidade que poderia ser saqueada, conquistada, roubada o tempo todo. E muitos casamentos estão com suas paredes, com seus muros caídos, suas portas queimadas, e estão vivendo uma vulnerabilidade. Estão sendo atacados, saqueados, roubados, destruídos, porque os seus muros caíram. Deixa eu te dar um exemplo. Um casamento onde os muros da confiança ou do amor foram derrubados, as portas foram queimadas, aquele homem, aquela mulher estão vulneráveis a um ataque, de serem tentados à traição. Aí você fala assim, não, mas a gente se ama. O amor existe, estão ali, mas um casamento vulnerável é um alvo fácil para ser atacado e saqueado pelo inimigo. Você entende o que eu quero dizer? E os casamentos hoje, muitos casamentos estão vulneráveis. Não há confiança, não há afeto, não há defesas, não há proteção para os ataques, as investidas que vêm de fora. Então, a ira, a briga, e há tantas coisas. E nós precisamos pensar em levantar os muros em volta do nosso lar, em volta da nossa casa. Aonde haja proteção, aonde haja a graça, aonde haja o cuidado, aonde haja aquele lugar de amor, de fraternidade, de carinho. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. E sabe, quando Neemias ouve essas notícias, a palavra de Deus vai dizer que ele senta e chora. E às vezes a gente está assim, né? A gente senta na beira da cama e chora. A gente tem nossos momentos de infelicidade, a gente fica deprimido, a gente fica triste pelo que a gente está vivendo na nossa casa. E a gente fala, eu não casei para isso. Eu não queria passar por isso. Ou por que é que eu tenho que passar a viver por isso? Eu não mereço. Eu não mereço. O que eu fiz para merecer tamanha situação? Mas eu quero te dizer nessa noite, você que nos assiste, você que veio aqui hoje, que não há relacionamento, não há casamento que esteja destruído ou quão for os escombros, que Deus não possa restaurar. Amém? Deus quer restaurar o teu lar, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar as nossas famílias, e que em volta delas a gente possa construir muros, onde a gente possa estar guardado, fortalecido, protegido pelo nosso Senhor Jesus. E eu quero te dizer algumas lições que eu aprendo com esse texto, se eu e você queremos reconstruir os muros em volta do nosso casamento, em volta do nosso coração, em volta da nossa família. E a primeira coisa que Neemias fez, pastor, já sei, Neemias sentou e chorou, isso eu já estou fazendo faz tempo. Não, Neemias sentou, Neemias chorou, mas Neemias fez mais algumas coisas. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, então, a palavra de Deus vai dizer ali, que ele, quando eu ouvi isso, sentei e me chorei, durante alguns dias lamentei, jejuei. E se eu e você queremos, estamos dispostos a reconstruir o nosso casamento, os muros em volta dele, eu e você temos que estar dispostos a jejuar pelo nosso casamento. Pois é, jejum. Às vezes a gente esquece que essa é uma das ferramentas que Deus deixou para a sua igreja, como uma das ferramentas que nós temos para edificar a nossa vida espiritual, para edificar o nosso lar. E nós vamos ver que Neemias, ele fez isso. Jejum é se abster de algo. Quando você vai lá no médico e o médico fala assim, olha, você precisa ficar em jejum para fazer o exame. Você vai ficar lá 8, 12 horas sem comer. E Jesus está falando o seguinte, olha, se você quiser reconstruir os muros, se você quiser se fortalecer espiritualmente, você precisa ficar em jejum. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E nós vamos ver que jejum é essa contrição. É onde eu coloco o meu corpo a orar.
Aonde eu estou dizendo, Senhor, eu tenho fome de Ti. E eu preciso tanto do Senhor na minha casa, tanto do Senhor na minha vida, no meu casamento, mais do que o próprio alimento, mais do que a própria comida. Eu preciso do Senhor. E querido, se você for para a palavra de Deus, você vai ver que todo momento crucial de batalhas, de decisões, de situações de conflito, o jejum está presente. Pode procurar na palavra de Deus. Esther, livro de Esther. O povo ia ser destruído. Estava um decreto para matar o povo judeu. Então Esther lá e seu tio levantam, conclamam um jejum na nação e falam: olha, nós precisamos jejuar, porque Esther vai conversar com o rei. Vamos jejuar 3 dias antes. E eles ficam 3 dias, dizem que não comem nada, não tomam nada, nem animal come. E aí o que Deus faz? Nesse momento crucial entre a vida e a morte de uma nação, Deus estende a mão e abençoa o povo. Quando nós vamos para a história de Moisés, Elias, quando nós vamos para a história de Jesus, os momentos cruciais eles jejuavam. E Jesus disse: chegará o tempo em que os meus discípulos jejuarão. E eu quero te dizer, se eu e você queremos ter um casamento onde os muros estão ao nosso redor, onde nós estamos buscando a presença de Deus, deve haver jejum. Jejum é quando nós abrimos mão para dizermos: Senhor, eu quero mais de Ti. Às vezes nós somos capazes, pela nossa família, de trabalhar 18 horas, ficar sem férias, sem folga, ficar um tempo, né? Mas a gente não é capaz de tirar uma refeição para jejuar pelo nosso casamento. A gente é capaz de ficar de jejum por um exame médico, mas a gente não é capaz de jejuar pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Queridos, Deus quer que a gente jejue. Eu lembro da minha cunhada, ela se converteu, estava indo na igreja, e o meu cunhado na época, ele até ia assim, mas sabe o que ele ia mais ou menos. E meu cunhado tocava esses modão, esses moda sertaneja raiz, e ele ia para os bailão tocar. E aí ia para o bailão e tal, e bailão, sabe como é que é, né? Vai lá e toca e faz aquilo que o mundo tem. E minha cunhada ficava: meu Deus, eu não aguento esse negócio. Deus, você precisa mudar o meu marido. E ela começou a orar. Mas ela falou o seguinte: olha, eu vou fazer um jejum, vou fazer um propósito com Deus. E eu nunca mais vou tomar refrigerante até ele se converter. E ela fez um propósito de jejum, de consagração, né? Nesse jejum parcial. Passou um ano, a gente falava: você não vai tomar nada, Lídia? Ela falou: não, estou de jejum. Você já sabe por quê, ela falava. Passou 2 anos, passou 3 anos. Um dia meu cunhado, no quarto dele, sozinho, passando por um problema de saúde no joelho. Ele está no quarto, e de repente ele sente a presença de Deus no quarto, o Espírito Santo o visita. Ele começa a chorar, ele entrega a vida para Jesus, tem a sua vida transformada, é batizado, começa a servir na igreja, e agora deixa o bailão de lado e começa a tocar no louvor da igreja. Porque a sua esposa resolveu jejuar pelo seu marido. Querido, Jesus está convidando você a jejuar pela tua esposa, você jejuar pelo teu marido, a você jejuar pelo teu casamento. Às vezes o casal jejuar junto por uma questão financeira, familiar. E eu quero te dizer, muros serão construídos. E aquilo que está em escombros começar a ser limpo, começará a ser reconstruído, começarão a ser levantadas paredes em volta do seu lar, em volta do seu casamento. E a bênção do Senhor virá em nome de Jesus. Amém? Essa é a lição de Deus. Mas se eu e você queremos reconstruir os muros em volta da nossa casa, não basta só jejuar. A palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele jejuou e orou. Ah, pastor, oração? Isso aí é tão claro. Mas, queridos, a palavra de Deus vai dizer que ele orou. Ele jejuou e orou antes de falar com o rei. Ele orou por alguns dias por aquela situação. E quando ele foi falar com o rei, ele não precisou nem falar. Deus abriu as portas e quando ele chegou, o rei falou: o que você tem, Neemias? Pode contar que você está com a cara meio estranha aí. E aí Deus abençoou e ele alcançou favor. E a nação começou a ser reconstruída pelo favor do rei, que Neemias encontrou através do jejum e oração. Deixa eu te falar uma coisa: se nós queremos reconstruir o nosso casamento, o nosso lar, os muros em volta da nossa casa, tudo começa com jejum e oração. Nós lemos esse livro e a história desse livro começa com um relato horrível. Os muros estão caídos, as portas foram queimadas, está uma tragédia.
um homem começa a jejuar e orar. É esse o começo do livro. E como é que é o final do livro? Uma cidade reconstruída, louvando e adorando a Deus, restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está destruído. Deixa eu te falar, talvez você está aqui sozinho, está assistindo sozinho, teu coração está destruído, está em escombros. Mas se nós começarmos a orar e jejuar e buscar a Deus, Deus começará uma obra de reconstrução no nosso coração. E o final será maravilhoso. O final do teu casamento, a história do teu casamento será maravilhosa. Oração, oração. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Daniel. E ele começa a orar e de repente ele demora 21 dias de oração e jejum. E aí de repente o anjo chega e fala: olha, a gente escutou no primeiro dia, mas teve uma luta espiritual e a gente só chegou no 21º. Então eles levaram um bom tempo ali para a resposta chegar. Nós queremos orar e em 5 minutos receber uma resposta muitas vezes. Mas sabe, queridos, um casamento se faz de joelhos. Oração. A gente precisa aprender a orar. Orar antes de fazer algumas coisas. Eu não sei se acontece só lá em casa ou já aconteceu na sua casa também. Sexta-feira, final de semana chegando, você se prepara para sair com a patroa. E aí você fala: poxa, eu vou passear amanhã, vou fazer um passeio em família, né? Eu, ela e as crianças, a gente vai passear. E aí de repente de manhã acorda. E às vezes por causa de uma coisinha, uma situação, um fica brigado com o outro, um se espeta com o outro ali, fica meio bicudo. E é aquele dia que era para ser um dia maravilhoso, um passeio em família, uma viagem, vira num negócio horrível, indigesto, ruim. E você fala: meu Deus, minha vontade não era nem sair, por causa de brigas, de situações. Outro dia, já aconteceu isso lá em casa. Outro dia, antes da gente sair, eu estava saindo pelo portão do condomínio. Eu falei: pessoal, vamos orar aqui para que Deus abençoe o nosso dia, antes da gente ir passear, para que não venha nada acontecer. E sabe, Deus abençoa. E nós precisamos aprender a orar antes de fazer as coisas, a orar pelo nosso casamento, a orar pelos nossos filhos, a orar por um pelo outro. Queridos, é muito bom a gente fazer várias coisas juntos em casal. Mas só tem uma coisa que pode unir e abençoar espiritualmente: é quando a gente busca a Deus junto. É quando eu busco a Deus para que Deus venha sobre o meu lar. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha de orar perto do marido e marido perto da esposa. Mas quantas vezes você parou para orar, jejuar pela vida do teu casamento, pela vida do teu esposo, da tua esposa, do teu noivo, pelo teu futuro casamento? A gente precisa orar por restauração, para que Deus venha restaurar o amor. Pastor, está tudo escombro, só tem ruína, não tem mais nada, acabou com tudo, as portas foram queimadas, não há mais sentimento, não há mais. Começa a orar para Deus restaurar. E Deus vai começar a colocar um tijolo, outro tijolo. Eu lembro quando eu fui casar, uma senhora chegou para mim e falou assim: Mateus, vem cá conversar, você vai casar? Eu falei: vou. Falou: deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho. Eu falei: pô, pode falar, eu era uma mulher de Deus. Falou: tem dia que eu chego em casa, eu olho para o meu marido, eu tenho vontade de jogar ele pela sacada. Eu falei: que conselho? Meu Deus, né? Aonde ela quer chegar com esse conselho? Ela falou: mas sabe o que eu faço nesses dias que está muito difícil o relacionamento? Eu dobro o meu joelho e oro. E oro para Deus restaurar o meu amor, o meu carinho, a paixão. E ela fala: e sabe o que acontece? Deus restaura. Eu vim hoje te falar que Deus restaura. Se você dobrar o teu joelho e começar a falar: Deus, restaura o meu amor, restaura, como Neemias falou, restaura a nação, restaura o teu povo, restaura Jerusalém. Deus ouviu. Eu quero te dizer, se nós fizermos isso, Deus vai restaurar. Amém? Deus vai restaurar. E quando nós começamos a orar e começamos a pedir para Deus, Deus começa a fazer milagres na nossa casa.
Quando nós começamos a orar, Deus começa a fazer milagres, não só de restauração, mas em um monte de área. Deus começa a fazer milagre financeiro. Quando eu casei, eu não sabia que mulher tinha uns negócios, tipo depilação a laser. O que é isso, gente? Eu falei, outro dia minha esposa falou assim, amor, meus pelos, né? Poxa, uma depilação a laser. Eu falei, quanto que é esse negócio? Eu falei, um bique é melhor, né? O que é isso aí? Um biquezinho aí, 2 pilas, já resolve o teu problema. Ela falou, não, mãe, é difícil, encrava. E tal, tem problema. Eu falei, não, vamos ter que orar para esse negócio. E ela foi orar. Falou, Deus, não tem condição. Ela está aqui na igreja. Ninguém sabe de nada, uma coisa íntima. Eu até perguntei, eu falei, amor, posso contar a história da depilação a laser? Ele falou, pode. Chega o irmão e falou assim, nossa, eu e meu pai sentimos de dar uma oferta para você. E não era para mim, né? Porque eu sempre tento pegar, dar uma mordidinha, né, nas coisas dela, no dinheirinho, né? E ela falou assim, e essa aqui é para você, é para gastar com você. E ele deu dinheiro para ela, uma oferta. Era o valor da depilação dela. Porque quando a gente ora, Deus reconstrói tudo. Ele não deixa a parede inacabada. Ele vai fazendo coisa por coisa e cuidando dos detalhes dentro do lar. E Deus é um Deus que faz milagres. E uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que eu e você, queridos, precisamos orar por confissão. Às vezes a gente quer viver milagres e maravilhas de Deus no nosso lar, mas a gente não está confessando os pecados que a gente tem cometido. Neemias, ele chegou diante de Deus e ele falou, Senhor, eu e a minha família temos pecado. E quando eu e você temos essa humildade de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho pecado como marido. Eu não tenho amado minha esposa como eu devo. Eu não tenho me sacrificado por ela. Eu não tenho dado o carinho que ela merece, a atenção que ela merece. Me perdoa. Reconstrói. Quando você, mulher, chega diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa porque eu não tenho honrado meu marido. Eu não tenho dado o amor, não tenho cuidado dele como ele merece. Não tenho sido obediente, eu não tenho feito isso. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu não tenho honrado. E a gente começa a confessar os nossos pecados, os nossos erros, falando, Deus, tem misericórdia. O Senhor começa uma obra de restauração. Queridos, se nós queremos ter lares restaurados, nós precisamos aprender a orar por confissão, como Neemias orou. Senhor, temos pecado, tem misericórdia. Mas a tua palavra diz que se o Senhor ouvisse a oração, o Senhor reconstruiria, o Senhor traria de volta. E eu quero te dizer, se hoje nós fizermos isso, o Senhor reconstrói, o Senhor faz de novo, o Senhor tem misericórdia do seu povo. E nós podemos nos prostrar e falar, Senhor, tem misericórdia. É tempo, queridos, de nós orarmos como nunca antes sobre os nossos casamentos. Talvez as famílias, os casamentos nunca foram tão atacados como tem sido ultimamente. Talvez o seu lar, a sua casa esteja puro escombro e em ruínas. E talvez você chegou aqui que nem Neemias, sentando e chorando. Mas se a gente hoje tomar posição e falar, Senhor, eu quero jejuar e orar pela minha casa. Uma obra de restauração e reconstrução vai começar na tua vida. E os muros vão começar a ficar em volta de você. E você começa a ficar protegido contra as ciladas do inimigo. A gente tem feito isso lá em casa. Ontem foi dia da minha esposa jejuar. E aí ontem eu quis comprar um negócio, eu saí para comprar um negócio. Uma coisa assim, supérflua de homem. Falei, eu quero comprar um whey protein lá, que eu estou correndo, eu quero comprar um negócio. E a minha esposa falou assim, come ovo, rapaz. Vai gastar com isso? Falei, não, acho que eu vou lá comprar. E eu fui na loja e falei, mas é tanto. Cheguei na loja, era outro valor. Aí liguei para ela, né? Falei, amor, é um pouquinho mais caro. Ela falou, caro quanto? Falei, X. Falou, você que sabe, você sabe minha decisão. E eu já no meu espírito estava na frente do vendedor, o cara assim, parecia um armário. Eu falei, eu não vou falar, que eu não vou comprar agora, eu vou passar vergonha. E o Espírito Santo de Deus falou assim, para quê? Para quê? E eu peguei a sacolinha e falei, querido, eu e minha esposa, a gente não está acordado, mas está tudo bem, está aqui. E aí depois eu estava indo embora, eu falei assim, Senhor, obrigado, Senhor, eu podia ter arrumado confusão, às vezes por coisa pequena, ter fazido valer a minha vontade. Aí estava indo embora, feliz, falei, amor, fica tranquilo, está tudo bem, realmente, não precisa. E era uma coisinha boba, do dia a dia.
E aí quando eu estou indo embora, assim, passando no caminho, ela falou assim, pode comprar. Eu falei, não precisa mais. Aí, mas não brigamos por causa disso também. Mas ficou tudo bem. Mas se eu estou com a vulnerabilidade do coração, eu poderia ter tomado outra atitude e ela também. Quantas vezes a gente se destruiu porque a gente estava vulnerável? Mas quando a gente ora e começa a buscar Deus, Deus reconstrói e restaura. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pelo teu casamento. Deus quer restaurar o teu lar. Se os muros caíram e as portas foram queimadas, hoje é dia de você começar com oração e jejum a reconstruir. Mas eu quero te desafiar, você jejuar nessa próxima semana. Feche seus olhos, querido. Você que está em casa, feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu queria orar por você nessa noite. Se você hoje quer começar a reconstruir os muros. Talvez está tudo legal, está tudo 10, mas você fala assim, pastor, eu não quero sofrer esses ataques. Eu quero ficar forte. Eu quero ter um casamento forte. Eu não quero que o meu casamento fique em ruínas. Pastor, teve algumas portas que foram queimadas, algumas brechas no nosso casamento que precisam ser restauradas. Há situações que trouxeram tristeza, que roubaram a nossa alegria, que têm roubado a nossa paz, mas hoje eu quero começar o propósito de restauração, de reconstruir os muros em volta da minha casa. E é você, marido, é você, esposa, é você, noivo, noiva. É assim que Deus faz e hoje Deus quer fazer na tua vida. Se você quer falar isso com Jesus e você quer tomar esse passo de começar uma vida de oração juntos, de restauração, de reconstrução, de jejum, eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Você vai dar a mão para a pessoa que está do teu lado. E você vai falar assim, Senhor, eu quero. Eu não quero mais ser atacado, saqueado. Talvez você está aqui solteiro, essa palavra é para você. Talvez você está vulnerável nas tuas emoções, sentimentos. E Satanás tem atacado com propostas. Cuidado, reconstrua os muros em volta para que você fique firme. E eu queria que você orasse. Comece a orar pela tua casa, pelo teu relacionamento, pelo teu casamento, pelo teu noivado. Comece a orar, comece a clamar a Deus para Deus restaurar, reconstruir. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, em tua presença, Senhor. E Deus, nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, e nós oramos hoje, Deus, talvez há pessoas aqui, Pai, que estão com os seus sentimentos quebrados, estão com as suas emoções, Pai, destruídas, as portas foram queimadas, as notícias não são boas, está na miséria, falta amor, falta carinho, falta alegria, mas Deus, hoje nós queremos orar, nós queremos, Deus, declarar e pedir, Deus, tem misericórdia, restaura, Deus, o amor, restaura o afeto, restaura os vínculos, restaura, Deus, o carinho, a confiança, e Deus, a tua boa mão, continue, Deus, abençoando e derramando graça. Que haja amor, Pai, nesse lar, que haja perdão nesse lar, que haja a restauração do teu Espírito, que haja, Deus, a bênção do Altíssimo. E Deus, que em nome de Jesus, nenhum ataque, nenhuma vulnerabilidade, Deus, hoje fique, Deus, descoberta, mas que o Senhor hoje tampe as brechas. Que o Senhor hoje, Deus, comece a renovar, a restaurar. E Deus, que hoje homens e mulheres se posicionem e comecem a orar pelo seu lar e falar, nós vamos reconstruir. Nós vamos reconstruir com Jesus, não importa o quão destruído foi, não importa quantos ataques sofremos, hoje nós estamos reconstruindo. Tome a posição hoje de reconstruir o teu casamento, tome a posição de começar a reconstruir os muros em volta da tua esposa, os muros em volta dos teus filhos, os muros em volta do teu esposo, e em nome de Jesus, o final como de Neemias será de festa, louvor, glórias a Deus, porque a boa obra que Deus começa, Ele é fiel para cumprir. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, amém, amém e amém. Que eu e você possamos reconstruir os muros em volta do nosso casamento, do nosso lar. Que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.